E aí, Marcelo Rocha, designer aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje eu vou te passar algumas dicas para você que está começando no mundo de criação de sites. São coisas que eu gostaria de ter ouvido no começo e que eu tenho certeza que se você aplicar elas, você vai tender a conseguir os resultados muito mais rápido e chegar ainda mais rápido aos 10 mil por mês, que é o objetivo aqui desse canal, tá? Se você não me conhece, eu sou Marcelo Rocha Designer, eu convido você a me seguir no meu Instagram e também a se inscrever aqui no canal, porque o objetivo aqui é te mostrar como você pode sair mesmo do absoluto zero até os 10 mil por mês com criação e venda de sites. Eu te ensino não apenas a fazer, mas a fazer e vender o seu serviço. Esse é o meu objetivo principal aqui, tá legal? E esse vídeo aqui, ele faz parte de uma série de aquecimento para o meu workshop chamado Jornada 10 com Sites, que vai acontecer na próxima semana, nos dias 8, 10 e 12 de janeiro. E se você ainda não está inscrito, convido você a se inscrever no primeiro link na descrição para você assistir essas aulas gratuitamente, tá legal? Então vamos lá para a tela do meu computador que eu vou te mostrar um mapa mental que eu preparei para ajudar com esse conteúdo. Olha só, quais são algumas dicas que eu dou para quem está começando, quem está no início da carreira? A primeira dica delas é: não busque a perfeição para começar, tá? Você pode sim já correr atrás dos seus primeiros clientes, mesmo sem saber tanto. Por que isso aqui é legal? Porque, veja bem, você pode ter a oportunidade de ser... Opa, peraí que apareceu uma mensagem que não era para aparecer. Você pode ter a oportunidade de ser pago para aprender. Então, veja bem, você não precisa aprender para depois você pensar em ser pago. Se você fizer esse caminho, beleza. Alguns não vão conseguir clientes, talvez, no momento que eles estão ali aprendendo as técnicas essenciais, as habilidades essenciais. Mas pode ser que você já consiga o cliente antes. E isso é bom também por um outro motivo, sabe qual que é? Além de você ser pago antes para você aprender, o outro motivo é que você para de procrastinar. A gente, ser humano, é procrastinador nato. Eu procrastino, eu sei que você procrastina e todos nós procrastinamos. Agora, se você se compromete com alguém antes de fazer um serviço para aquela pessoa, de repente até deixar a pessoa pagar depois, ou se for o caso, até pagar tudo antes, não importa. Mas o comprometimento que você tem com uma pessoa vai fazer você parar de deixar para depois. Tá? Você vai parar de buscar a perfeição. Veja bem, você não precisa ser um ultra expert para começar. Existem pessoas que vendem sites que eu vou falar para você que são extremamente amadoras, tá? E outra coisa que eu te digo, na nossa profissão, meus alunos falam isso direto para mim. Só de você prestar um bom atendimento e você cumprir prazo, você já está diferente da maioria da concorrência. Porque a maioria, por mais bons tecnicamente que eles sejam, muitos não fazem essa coisa básica. E às vezes esse feijão com arroz bem feito, um bom atendimento, cumprir prazos, e ter um esforço de você tentar entender o projeto do cliente, tentar dar o possível, é o que já vai te fazer poder começar, tá? Então não espere a perfeição, tá bom? E se eu tivesse esperado a perfeição, até hoje eu não tinha começado a fazer o que eu tô fazendo. E eu que tenho certeza que é a mesma coisa com você, tá? Então, para de procrastinar e faz a coisa acontecer, depois você vai melhorando no decorrer do caminho. Então, feito é melhor do que perfeito, e aí aos poucos você busca melhorar, tá? Comece e depois melhore. Vamos lá. Segunda dica que eu vou te dar é a seguinte: não apenas estude, mas também estude e preste serviço. E também não preste serviço apenas, tá? Você tem que fazer as duas coisas. Eu sempre costumo falar que isso é como afiar o machado e cortar lenha. Então, o que é afiar o machado? É justamente estudar, tá? Então, quando você está estudando, você está afiando o seu machado para você aprender a fazer mais coisas. Então, você tem que estudar, saber quais são as tendências, aprender novas técnicas, aprender formas de otimizar sites, formas de criar seu próprio servidor para você vender o seu próprio serviço de hospedagem, também melhorar a edição de imagem. Então você tem que sempre estudar, tá? Mas não é só estudar, você tem que estudar e também pegar o seu machado e ir lá cortar lenha, ou seja, prestar o serviço. Tá? Então é as duas coisas. Não adianta você só estudar, 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 estudar e nunca cair para o campo de batalha. E também não adianta você ficar prestando o serviço de qualquer jeito, sem você parar para de vez em quando afiar o seu machado, tá? Se você pensa lá no cortador de lenha. Se o cara fica só cortando lenha, lenha, uma hora o machado perde o fio. E aí não vai cortar tanta lenha eficientemente, tá? Da mesma forma, se ele ficar só lá afiando machado, afiando machado, afiando machado e não sair cortar lenha, ele não vai ter a matéria-prima para ele, tá? O nosso negócio, na realidade, qualquer negócio, né? O oxigênio de qualquer negócio se chama dinheiro. Então a gente precisa sim conseguir dinheiro para a gente conseguir respirar, para o negócio conseguir viver, tá? Então o meu conselho para você é esse. Tente buscar o equilíbrio entre você estudar e você prestar o serviço. Não fique só para um dos dois lados, porque você vai tender a piorar o outro lado, e aí pode ser que esse negócio acabe sofrendo danos sérios que eu não gostaria que ele sofresse e você também não gostaria, tá bom? Essa é a minha segunda dica. Terceira dica para você que está começando é: faça primeiro o feijão com arroz bem feito para depois você aprender coisas avançadas. O que eu quero dizer? Imagine só, você vai comer uma comida
e você tá com o feijão com arroz ruim pra caramba e apenas o bife tá bem frito, apenas a batata frita. Então, faça primeiro o arroz com feijão bem feito. Às vezes é melhor um prato só com arroz e feijão, bem feito, bem temperadinho, bem gostoso, do que você incrementar outras coisas que tá tudo, sabe, de qualquer jeito. Então o que eu quero dizer com isso? Você não precisa aprender técnicas avançadas para começar, tá? Programação, HTML, CSS, JavaScript, cara, é legal sim, ajuda sim, você vai conseguir fazer algumas coisas a mais no site, só que você tem que deixar isso para um segundo momento. Você tem que começar pelo começo certo, vamos dizer assim, pela espinha dorsal, que é o quê? Você aprender as ferramentas básicas, tá? Quais são essas ferramentas básicas? Eu vou falar um pouco sobre elas no meu workshop Jornada com Sites, mas já para te dar uma prévia, eu tô falando aqui do WordPress e Elementor, tá? Ah, mas o WordPress é ferramenta de leigo. Cara, não é de leigo, tá? Eu vou te provar, você vai ter que assistir as aulas do workshop, porque lá eu tenho provas de que não é ferramenta de leigo e que tem gente grande que usa o WordPress e que você consegue, sim, ganhar dinheiro com o WordPress, tá? Se você às vezes pensa que é uma ferramenta de leigo, pode ser que você esteja com a mentalidade muito técnica, mas o meu objetivo aqui é abrir um pouquinho a sua cabeça, vá um pouco além da mentalidade técnica, vá para a mentalidade técnica e também a mentalidade de negócios. Você precisa de uma solução para você entregar o serviço bem feito, rápido e prático para o cliente. E eu garanto para você, vou te provar que o WordPress é essa ferramenta certa. Mas você vai ter que assistir as aulas do workshop, tá legal? Na segunda aula, especialmente, eu vou falar sobre isso. Mas assista, tá bom? Mas de qualquer forma, o ponto aqui é: não queira começar no mais difícil para depois vir para o mais básico, tá? Se você faz isso, você vai cansar no meio do caminho, a sua curva de aprendizado vai ser muito mais longa, você vai demorar mais para você conseguir ter resultado, e aí o que acontece? Você fica com seu negócio sem oxigênio por muito tempo. Então, tenha desde o começo oxigênio, que é o quê? Conseguir atender clientes. Faz o feijão com arroz bem feitinho. Depois que você está fazendo um feijão com arroz bem feitinho, tá manjando bem do feijão com arroz, aí você vai inventar de fazer um frango diferente, um filé mignon, alguma coisa do tipo, tá? Não queira fazer se você não está fazendo arroz com feijão bem feito. Então, comece por onde deve ser o início, que é essas ferramentas aí que eu vou te mostrar no workshop, tá legal? Vamos lá. Quarta dica que eu te dou, se você está começando, é pratique bastante no começo. Tá? Isso vai te trazer duas coisas. É o quê? Não adianta você só saber na teoria, você precisa também praticar. Tá? Então isso vai te trazer mais habilidade das ferramentas. Então você vai criar ali sites de estudo, sites fictícios para você começar. E isso também, além de te trazer mais habilidade, vai te trazer esses sites de estudo que você pode colocar no seu portfólio. Veja bem, a maioria das vezes, a grande maioria das vezes, quando alguém vai fechar ou vai oferecer um serviço de criação de sites para um cliente, a primeira coisa que um cliente interessado fala é o seguinte: ok, então deixa eu ver outros sites que você já fez. Me mostre um pouco do teu portfólio. E aí, se você vai prospectar, você vai atrás de um cliente sem ter isso, fica mais difícil de fechar. Não é impossível, mas é mais difícil. Então, você praticar bastante no começo vai te ajudar com essas duas coisas. Você vai ter mais habilidades, você vai aprimorar aquilo que você faz, você vai conseguir manjar mais da coisa. E segundo, você vai conseguir ter esses sites de portfólio, tá? Eu recomendo que pelo menos 5 ou 6 sites de portfólio você tenha ali para que você comece a prospectar, tá? Não, mas você disse que era pra gente começar a buscar clientes antes. Ótimo, o que eu quis dizer é o seguinte: vai regando um pouquinho de cada, tá? É equilíbrio. Só que quando você tiver sites de portfólio, vai ser mais fácil de fechar. Então, você tenta no começo fazer um pouquinho das duas coisas. Reserva uma hora do dia, talvez, para prospectar, para tentar correr atrás de cliente, e ao mesmo tempo, o restante do tempo que você tem, não sei se você tem uma hora, pode ser que você tenha menos, não precisa ser uma hora, pode ser menos. Ah, tenho 30 minutos por dia para me estudar. Ótimo, então pegue 30 minutos e divide 15 entre estratégias, ideias para você conseguir clientes e os outros 15 para você melhorar a ferramenta, para você treinar também, praticar, tá? Criar seu site de estudo, porque isso vai ser uma ferramenta para que você também consiga mais clientes, não apenas para que você aprimore suas habilidades, tá? Mas é essas duas coisas. Vamos lá, deixa eu fechar aqui pra gente abrir a próxima dica. Vamos lá, dica número 5 é: aprenda a pensar antes na estrutura do site e depois no visual. Então, quando a gente vem da área de design, principalmente, a gente gosta muito de fazer coisas bonitas, coisas de encher os olhos, né? Mas, cara, eu vou te falar com a minha experiência e eu garanto isso pra você, põe a mão no fogo por você, de que o visual não é a parte mais importante do site, tá? É legal sim, o visual ajuda, ótimo, vai melhorar sim, vai ajudar a converter mais, trazer mais resultados para o seu cliente, mas ele definitivamente não é a parte mais importante. Estrutura do site é a parte mais importante. O que é estrutura? O que vai na primeira seção do site? Vai um título, vai um depoimento, o que vai? A segunda seção, o que vai? A terceira seção, o que vai? Né? Então, isso é mais importante do que o visual.
tá? Porque mesmo um site feinho, mas que esteja com uma estrutura boa, ele converte, ele traz resultados para o seu cliente. Enquanto um site lindo, mas que está com uma estrutura lixo, é mais difícil de trazer resultados, tá? Então, aprenda antes a pensar na estrutura. Depois você pensa no visual, tá? Muita gente não tem habilidade visual, dons, assim, para mim, pra falar a verdade, pra você nem dom não é. É técnica que a gente aprende e melhora o visual do site. A gente consegue, através de alguns princípios, melhorar o visual do site. Mas isso não é dom, tá? E de qualquer forma, mesmo que você ainda não seja bom para criar sites de forma visual, não faz aquela arte, aquele background, aquela edição de imagem de encher o olho, isso não é a coisa mais importante. Eu garanto para você, tá? Tem muita gente que está conseguindo vender e faturar alto nesse mercado por pensar antes na estrutura, tá? Como eu já disse e eu coloquei aqui, um site bonito ajuda a trazer mais resultados? Claro que ajuda. Só que a estrutura ela traz ainda mais. Então, um site bonitinho com estrutura lixo não traz tanto resultado. Agora, uma estrutura boa com um visual não tão bom traz muito resultado, tá? Então, aprenda primeiro a pensar na estrutura e depois você vai para a parte visual. Dica número 6, tenha paciência. O que eu quero dizer com tenha paciência? Ó, você tem que, antes de sair que nem doido, mexendo na ferramenta, já arrastando as coisas, já montando o site, pare um pouquinho e faça uma pesquisa por referências, uma pesquisa por conhecimento. Entenda essa estrutura do site que você vai montar, entenda quais são as cores que você vai trabalhar, entenda qual é a fonte que você vai usar no site, entenda, busque, se possível, tire prints de referências. Então você pode usar sites aí, por exemplo, como Behance.net, né? Então eu vou colocar aqui, ó, Behance.net. Outro site, talvez, ó, Lapa.ninja. Tá? Um outro aqui, o bom e velho Google. Então coloca lá no Google, inspiração site de clínica odontológica, tá? Então busca essas referências, tire print, veja algumas coisinhas, uma ideia, gostei do botão desse jeito, gostei da forma como o título tá aqui, tá? Você tomar alguns minutinhos antes de você cair de cabeça fazendo um projeto, vai te ajudar demais com isso aqui, tá? Você vai ver que vai ajudar tanto na parte estrutural como na parte visual. Então, quem é bom, busca referências, tá legal? Então, gaste um tempinho buscando referências, tá legal? Eu até eu comparei aqui com você fazer o alicerce, tá? Então, isso aqui é o alicerce. Você não vai construir um prédio, você não vê as pessoas construindo um prédio na areia. Elas buscam antes formar um bom alicerce. O que é isso? Existe acho que é batistaca que chama, né? Que deixa o terreno plano. Também existe a necessidade de instalar algumas coisas estruturais. Então você precisa fazer isso para depois você erguer o prédio, tá? Isso aqui ajuda demais, certo? Vai fazer com que você não sofra com o fantasma da folha em branco. Sabe o que é o fantasma da folha em branco? O site vai estar branco na sua frente e você não sabe o que faz. Porque você não me vem ideia, não me vem ideia. Então faça o seguinte, organize isso aqui antes de começar a botar a mão na massa. Tá entendendo? Vai fazer muita diferença na hora do desenvolvimento final. Dica de ouro para você, tá? Vamos lá. Próxima dica aqui, número 7, é não tenha medo de errar. Então, como eu falei, o feito sempre é melhor do que o perfeito. Você não precisa esperar a perfeição, tá? O site é uma coisa editável. Então, eu entreguei o site pro cliente, ele não gostou. Cara, não tem problema, você consegue editar. É diferente, por exemplo, de quando você vai fazer uma casa. Você vai fazer uma casa, beleza, ergueu a casa, deu errado. Tá tendo prejuízo, além de tempo, tá tendo prejuízo material, dinheiro do cliente. Agora, site não. O máximo que vai fazer é você gastar um tempinho a mais para você mudar as coisas e deixar do jeito que o cliente quer. Então, não precisa ter medo de errar. Errar é normal e, na realidade, a gente até aprende com os nossos erros, tá? Lógico que o máximo possível que a gente tem que fazer é buscar conhecimento para não precisar errar. Mas no caso de site, se você errar, cara, não é o fim do mundo, tá? Se você não gostar ou se o cliente não gostar, não é o fim do mundo. Você consegue mudar. Site não é feito em pedra, é feito no computador. Se for feito uma pedra e deu um erro ali na hora de você fazer entalhar a pedra, aí você tem que jogar a pedra fora. Mas no caso do site, não, você não precisa jogar o trabalho inteiro fora se uma coisinha não der certo. Você pode simplesmente ir lá e editar aquele ponto. A posição do botão não ficou boa, o título não ficou bom assim, o texto ficou pequeno. Então você vai lá e edita, ponto. Não precisa ter medo. Se você ficar com muito medo na hora de fazer o site e isso acaba te paralisando, você vai deixar de progredir, de aprender, tá? Todos nós estamos aqui num crescimento. Ninguém nasce sabendo. Eu não nasci sabendo fazer sites. Eu aprendi, todos os dias eu melhoro um pouquinho. Então eu quero que você tenha essa mesma mentalidade, tá? Comece e depois melhora um pouquinho todo dia. Se você espera melhorar para depois começar, você não começa. Essa é a verdade. Então, ó, comece e depois vai melhorando um pouquinho todos os dias, tá? 1% por dia. Não é 10%, não é 20%, não é 50%, é 1%. Mas é todo dia.
tá? Então, essa mentalidade é o que vai fazer você crescer. Às vezes, a gente tem essa percepção aqui, né? A gente pensa que o crescimento, deixa eu trazer um pouquinho pro lado. Às vezes a gente pensa que o crescimento é isso aqui, ó. É exponencial. Mas, cara, não é isso aqui. O crescimento, muitas vezes, é isso aqui, ó. A gente cresce um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Aí chega uma hora que vai dar um platô. Você vai crescer bastante, tá? Então, o 1% de 100 é menor do que 1% de 1000. O 1% de 1000 é menor do que 1% de 10.000. Então, cada vez mais, o 1% ele vai crescendo. É isso aqui, ó. Não é isso aqui. É isso aqui. É 1%, 1%, 1%, 1%, 1%. Quando você vê, você já está lá em cima, tá? Então, é essa mentalidade que você precisa ter, certo? E não precisa ter medo de errar. Errar faz parte do processo. Fechou? Oitava e última dica, tão importante quanto as outras, ou talvez até mais, é que você tem que assistir às aulas do workshop, tá? Esse vídeo aqui é só um pequeno aquecimento para aquilo que eu vou te trazer nas aulas do workshop que vão acontecer nos dias 8, 10 e 12 de janeiro, tá legal? Essas aulas que você consegue assistir se inscrevendo aqui na descrição do vídeo, vão te mostrar todo o caminho que eu tracei, que outras pessoas também estão traçando e que já está trazendo resultados para mais de centenas de pessoas, tá? Centenas de pessoas mesmo. Tá legal? Então eu vou te mostrar tudo isso aqui no workshop que você vai assistir aí clicando no primeiro link na descrição do vídeo, tá legal? Não perca porque está fenomenal e você não pode deixar para assistir depois, porque essas aulas não vão ficar sempre abertas aqui no meu YouTube, vai ficar por pouco tempo, então você tem que se inscrever para assistir, tá bom? É isso aí, espero que essas dicas aqui tenham ajudado você que está começando nesse universo de criação de sites. E ó, pode acreditar, você pode sim fazer disso aqui, não só a sua principal fonte de renda, mas você consegue fazer isso aqui, fazer a sua vida mudar. Muita gente está mudando de vida mesmo quando se dedicou para esse negócio aqui e está fazendo a coisa acontecer sempre com essa mentalidade. 1% melhor todos os dias, fechou? Aqui não tem nada de mágica, isso aqui é trabalho, isso aqui não é negócio de robô de Pix, isso aqui não é dinheiro fácil, como muitos dizem aí na internet, que, diga-se de passagem, dinheiro fácil não existe, tá? O que existe é trabalho e recompensa. Então o que eu tô te ensinando aqui é uma profissão que você consegue pegar, sim, ser bem remunerado, trabalhando da sua casa, trabalhando no horário que você quer, atendendo clientes que sim te pagam bem. E é sim possível, tá legal? Vou te provar no workshop e para você ter certeza disso, você vai ter que assistir as aulas do workshop, tá? Então eu quero seu comprometimento pra gente se ver nessas aulas aí que eu vou liberar nos dias 8, 10 e 12 de janeiro. Fechou? Tamo junto então, é isso aí. Se você ainda não se inscreveu no canal, não se esquece de se inscrever. E se você acha que esse vídeo foi útil, dá um joinha. Se você acha que não foi também, pode dar um dislike, não tem problema. O que eu quero é que você interage. O mundo é daqueles que interagem. Aqueles que ficam só observando de camarote não fazem a coisa acontecer. E eu quero você que está disposto a fazer a coisa acontecer, que realmente está comprometido. Tá? Assim como eu estou comprometido de trazer conteúdo de valor para você, eu quero o seu comprometimento de pegar esse conteúdo e aplicar. Fechou? Tamo junto então, é nóis. E a gente se vê no próximo vídeo.